Você sabia que é possível você estar crendo que Deus fará algo por você, mas Ele não fará, porque Ele já mandou você fazer isto que você está esperando Ele fazer? Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e hoje eu quero falar com você acerca de depender de Deus. Então aqui eu falo sobre como você entender e aplicar diversos princípios da Palavra de Deus. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Nesse tempo de pandemia, muito tem se falado em confiar em Deus, descansar em Deus, depender de Deus e graças a Deus por tudo isso. Mas será que nós realmente entendemos o que significa depender de Deus? Porque tem muitas pessoas que acham que pelo fato de Deus ser o nosso Pai e nós sermos os seus filhos amados, Deus vai nos pegar no colo e vai nos carregar durante o resto da nossa vida. Um pai poderia fazer isso por um filho de 2 anos de idade. Sim, perfeitamente. Mas e por um marmanjo de 16? Será que ele vai fazer? Aliás, eu acho que você que está me assistindo tem mais de 16 anos, né? 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus. Por quê? Porque nós dependemos de Deus. Mas é importante você entender o que significa depender de Deus. Para você não esperar que Deus fará coisa por você que Ele não vai fazer. Porque talvez Ele já mandou você fazer. Muitos dos enganos que entraram nas nossas vidas, eles entraram pela porta da religiosidade. Mesmo que você nunca tenha pisado dentro de uma igreja, muito provavelmente conceitos religiosos já se apresentaram até você. Você sabia que foram os religiosos daquela época que fizeram com que o povo rejeitasse Jesus e pedisse para crucificá-lo? A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Pois é. Os religiosos rejeitaram a verdade e impediram o povo de receber a verdade. A religião sempre tem impedido as pessoas de receberem de Deus. Mais do que ninguém, a religião passou e difundiu esse conceito de que nós somos miseráveis, nós somos vermes e nós somos pó. E é por isso que nós temos que ficar mendigando por uma bênção de Deus ou até mesmo implorando pelo seu favor. Mas miserável, verme, pó, filhos da ira, inimigo de Deus, são expressões que a Bíblia usa para falar de pessoas que não nasceram de novo. Mas quais são as expressões que a Bíblia usa para falar de quem está em Cristo? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Essas são algumas expressões. Em João capítulo 1, versículo 11, João escreve assim, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de se tornar filho de Deus. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais fácil. Mesmo nós vivendo agora um período bem conturbado na política, eu quero te dar um exemplo sobre a política. Imagine, por exemplo, que você se candidate a prefeito nas próximas eleições da sua cidade e você ganhe essas eleições. No momento que você assumir esse cargo, você vai começar a ter direitos e privilégios que você não tinha antes. Efésios capítulo 2 diz que pela graça nós somos salvos. E isto não vem de obras, é dom, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie. O que nós fizemos para nos tornar filho de Deus? Nós não fizemos nada. Todo o esforço quem fez foi Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que crer na obra que Ele fez. Mas mesmo sem eu merecer, uma vez que eu creio na obra que Ele fez, eu me torno filho de Deus. E uma vez que eu me torno filho de Deus, mesmo sem merecer, eu passo agora a ter direitos e privilégios por estar na posição de filho de Deus. Muito desse conceito errado que nós temos sobre depender de Deus, ele está arraigado nessa crença errada de que nós somos miseráveis, nós somos vermes, nós somos pó. Então se eu não sou nada, eu não tenho nada. E se eu não tenho nada, eu não posso nada. E é por isso que eu tenho que crer que Deus fará tudo por mim, porque eu sou um miserável e indigno vermezinho de Jacó. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Sim, Deus deu crescimento. Deus deu o crescimento do quê? De que nós plantamos e regamos. Deus não vai plantar e regar não, meu filho. Deus vai dar o crescimento do que nós plantamos e nós regamos. Nós fazemos. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sim, sem Jesus não podemos fazer nada. Mas quem faz? É Ele? Em João 14, no versículo 12, o que Jesus disse? Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Quem crê em mim fará. Quem é que fará? É Jesus? É não, meu filho. Somos nós. Agora eu quero te falar que se você crê em Jesus, você tem que fazer
as mesmas obras que ele fez. Fazer as mesmas obras que Jesus fez não é opcional. Ele não disse quem crê em mim se quiser fará. Quem crê em mim eu aconselho que faça. Não, ele não disse isso. Ele disse quem crê em mim vai fazer, meu amigo. Quem crê tem que fazer as mesmas obras que ele fez. Mas irmão, como é que eu vou fazer as mesmas obras que Jesus fez? Quem sou eu para conseguir fazer as mesmas obras que ele fez? Pois é. Esse que é o maior problema da igreja. A igreja não sabe quem ela é em Cristo. Porque ela não sabe quem ela não sabe o que ela tem e ela não sabe o que ela pode. É por isso que o que mais Jesus gastou tempo em seu ministério terreno não foi curando pessoas, não foi alimentando pessoas. Foi o quê? Foi ensinando. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste. Jesus ensinou todos os dias da sua vida. Porque ele sabia que o maior problema do povo de Deus sempre foi e sempre será falta de conhecimento. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para a hora da oração. Quando eles passam na porta formosa do templo, eles olham um coxo. Pedro vira para aquele coxo e diz: eu não tenho prata, também não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho, e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro tinha autoridade em nome de Jesus. Pedro sabia o que ele tinha. O que eu tenho, eu te dou. Será que a gente tem essa consciência de que nós temos autoridade no nome de Jesus? É importante você entender que o nome de Jesus não é uma espécie de amuleto que a gente usa em nome de Jesus, quem sabe talvez no final traz uma sorte. Também não é uma espécie de lâmpada mágica do Aladim, esfrego 3 vezes em nome de Jesus e quem sabe dá certo. Não é assim que funciona. Quando Jesus diz nos evangelhos, peça em meu nome, ore em meu nome, ide em meu nome, impõe as mãos sobre os enfermos em meu nome, ele está nos dando poder para fazer essas coisas no lugar dele e termos os mesmos resultados como se fosse ele fazendo. Não foi isso que ele disse. Quem crê em mim vai fazer as mesmas obras, vai ter os mesmos resultados. Em Lucas capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por que eles estão possuídos de alegria? Porque eles estão conseguindo fazer as mesmas coisas que Jesus fazia sem Jesus ter ido com eles. E o que foi que Jesus deu para eles conseguirem fazer as mesmas obras? Senhor, pelo teu nome, até os demônios estão nos obedecendo. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz que Deus exaltou a Cristo, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Pois foi esse nome que ele nos deu o direito de usar. Jesus delegou o seu poder para a igreja. Como? Dando direito da igreja usar o seu nome. O que é autoridade? Autoridade é poder delegado. Como assim? É usar o poder de outra pessoa. Nós dependemos dele para a autoridade funcionar, porque ele é a fonte do poder. Mas é a igreja que tem autoridade. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, um motorista infrator. As leis de trânsito têm poder para punir esse motorista infrator. Mas esse motorista infrator só será punido se o guarda aplicar a multa. Mesmo que as leis de trânsito tenha poder para punir, ele não será punido se o guarda não aplicar multa. Nós estamos crendo para Deus operar e desfazer as obras do diabo. Mas a igreja está mudando Satanás? Em Mateus 16, 18, Jesus diz algo muito importante. Ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu te pergunto, quem está com a chave? A igreja. Quem liga coisas e desliga coisas aqui na terra? A igreja. E o que os céus fazem? Os céus reagem a uma ação que foi tomada aqui na terra pela igreja. E se a igreja não ligar e desligar coisas aqui na terra através da chave? É importante você entender que o que Jesus for fazer na terra, ele vai fazer através do seu corpo, do corpo de Cristo. Você nunca leu o apóstolo Paulo nos chamando de cooperadores de Deus? Muitos crentes, muitas vezes até bem intencionados, eles fazem esse tipo de oração. Senhor, vai visitando os hospitais e vai curando, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Visita a ala do coronavírus, Senhor, e vai curando. Visita a ala do influenza e vai curando, Senhor. Visita a ala do câncer, Senhor, e vai curando. Senhor, cura, Senhor. Mas esse Senhor que eles estão orando e mandando ele ir nos
hospitais e curar? Não foi o mesmo Senhor que já mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados? Nós estamos jogando para cima de Deus uma responsabilidade que Ele já colocou em cima de nós. Estamos gastando um tempo precioso pedindo para Deus fazer coisas que Ele já mandou a gente fazer. E depois ficamos nos perguntando por que Deus não responde nossas orações. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não estou fazendo algo que Deus já mandou eu fazer, porque eu estou esperando Ele fazer por mim, eu não estou dependendo de Deus. Eu estou fazendo o quê? Eu estou desobedecendo, rapaz. Já tem uma instrução para eu fazer. Se eu não faço porque eu estou esperando Ele fazer por mim, eu não estou dependendo de Deus. Depender de Deus não é esperar que Deus fará tudo por mim. É praticar a palavra dEle e confiar que Ele vai fazer a parte dEle. Em Marcos capítulo 4, no versículo 35, é narrado assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa é uma das passagens mais usadas quando nós vamos querer consolar outros irmãos que estão passando por dificuldades. Não, irmão, fique firme, aguente firme. O Jesus que acalma a tempestade, Ele está no barco. Mas se você ler direito, com atenção, você vai descobrir por que Jesus acalmou a tempestade. Você sabe por que Jesus acalmou a tempestade? Porque os discípulos não fizeram. Quando Jesus é acordado, Ele se levanta e Ele repreende o vento, repreende o mar e faz bonança. E agora Ele se vira para os discípulos e vai repreender os discípulos. Você sabe por que Ele repreendeu os discípulos? Porque Ele esperava que os discípulos resolvessem o problema sem ter que chamar Ele. Mas por que Jesus confiava que os discípulos tinham capacidade? Porque Jesus já tinha prometido: quem crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço. Agora diz aí, se esse não parece muito o retrato da igreja atual. Nós já temos autoridade sobre todo o poder do inimigo, mas nós não desfazemos as obras do inimigo porque estamos parados esperando Jesus fazer por nós. Sabe como foi que Jesus chamou aquelas pessoas? Porque sois assim tímidos. Mas quando você lê no original, Ele não chamou de tímido, Ele chamou de covarde. E no versículo 41, os discípulos olham uns para os outros e diz assim: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos que estão andando com Jesus há alguns anos, sendo treinado por eles 24 horas por dia, eles olham uns para os outros e se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é esse? Esse é o que prometeu, dizendo que quem cresce nele iria fazer as mesmas obras que Ele faz. Eu queria deixar 3 versículos para você meditar. Em Mateus 18 e 19, Jesus diz assim: também vos afirmo que se 2 sobre a terra concordarem acerca de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Em Marcos 9, 23, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Em Marcos 11, 23, Ele disse: em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. É possível que a gente até saiba o versículo decorado, mas será se a gente crê realmente no versículo que nós sabemos? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que ele está parado sem fazer nada, porque ele está crendo que Deus vai fazer tudo por ele. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todas as semanas tem vídeo novo. Fique na paz do Senhor e até a próxima. Vou falar que se você começar a desconfiar que Deus já poderia ter resolvido esse problema do coronavírus, mas Ele não resolveu ainda porque Ele não quer, você está em um terreno perigoso.